Bom dia, boa tarde, prezados alunos. Hoje a gente vai iniciar um módulo de inflamação aguda, diretamente do quarto, olha lá, o carrinho de um dos meus filhos, tá? Então, assim, a inflamação, como um conceito geral, ela é uma reação complexa que existe. Há vários tipos de agente nocivo, inflamação geral, tanto aguda quanto crônica. Bom, o que a inflamação visa? Ela visa, como é que eu vou dizer para vocês? Ela visa retirar do organismo, tá? Aquele agente que está causando um dano para o tecido, seja o agente que for, tipo vírus, fungo ou até um espinho, por exemplo, tá? E existem muitas respostas vasculares, existe migração de leucócitos, existem as reações sistêmicas, que vocês sabem que acompanham o processo inflamatório, não é só reação local, mas também sistêmica. Quando a gente fala de inflamação, a gente cita sempre os sinais clássicos que vocês já devem ter visto, que são 5: calor, rubor, tumor, dor, perda de função. E todos têm a ver com esse mecanismo de vasodilatação que vai acontecer, a saída de leucócitos, que nós vamos ver no decorrer aqui do nosso papo. Bom, então inflamação é uma resposta aguda, é uma resposta rápida que acontece à lesão e que dura muito pouco tempo, tá? Ao contrário da inflamação crônica, que é uma resposta mais prolongada e que dura mais tempo, muitas vezes. Claro que a gente pode ter as duas junto, uma inflamação crônica e de repente uma crise aguda, isso sempre existe. Então, é uma resposta rápida a uma lesão, que pode ser um micróbio, pode ser uma substância estranha, enfim, tá? E existem na inflamação aguda 2 tipos de reação que são super importantes: as alterações vasculares e as celulares. As vasculares, elas têm muito a ver com a vasodilatação que acontece, tá? Que com a vasodilatação aumenta o fluxo sanguíneo. Isso aí vai nos dar já o eritema e o calor. E aumenta também a permeabilidade vascular, que vai fazer com que saia líquido e a gente tenha o edema. Os eventos celulares seriam o recrutamento dos leucócitos. Eles são ativados no local, eles vão até o local onde tem o dano e eles vão ali tentar eliminar. A célula principal na inflamação aguda é o neutrófilo. Na inflamação crônica, o macrófago. Mas claro que existem outras células que participam do processo. Bom, quais são os estímulos para a inflamação aguda? Entre as bactérias, estafilococos, streptococcus, por exemplo, podem causar vários tipos de infecção. A gente tem infecção na garganta por streptococcus, que muitas vezes compromete válvula cardíaca. A gente tem infecção fúngica, por exemplo, nódulo pulmonar fúngico ou em sistema nervoso, que aparece muito em paciente imunossuprimido. A gente tem vírus, olha aí o Covid, por exemplo. O vírus da cachumba, que também causa um dano. E ainda tem os parasitas. Traumas e agentes químicos, agentes físicos também causam lesão para nós, tá? Existe uma lesão por raio ultravioleta, por exemplo, tá? Que tá aí. Necrose é um dano, e quando tem necrose a gente tem um processo inflamatório agudo, como nós já vimos. Corpo estranho, entra poeira, sutura cirúrgica, tá? E tem também reações imunes de hipersensibilidade.
Aqui nas reações imunes, a gente pode falar, por exemplo, nas doenças como lúpus, tá? Claro que o lúpus, o processo inflamatório é crônico, mas existem períodos em que tem a exacerbação da doença e aí tem o processo inflamatório agudo. Então, existe primeiro uma fase de reconhecimento, onde os fagócitos, as células dendríticas, tá? Que estão no tecido conjuntivo, que a gente chama de células sentinelas, elas expressam receptores que vão fazer o reconhecimento. E aí nós temos dois receptores, o TOL e o inflammassoma. O TOL, ele está localizado na membrana plasmática do endossolo. O TOL, ele vai estimular citocinas, proteínas e essas vão ativar linfócito. O inflammassoma, ele é multiproteico. Existem caspases, tá, que ativam as interleucinas, são bem importantes, que vão fazer o recrutamento dos leucócitos. Existe ainda amiloide também, que pode fazer parte, ou colesterol, todos eles fazem parte do inflammassoma. Bom, as alterações, então, que acontecem na inflamação aguda. Nós temos as alterações vasculares, alterações de fluxo sanguíneo e de calibre do vaso. Bom, essa alteração, ela já inicia rapidamente quando tem uma lesão. Veio uma farpa e inicia um processo inflamatório agudo, que é transitório. A gente tem uma vasodilatação arteriolar que aumenta o fluxo. Aí os leitos capilares, eles começam a se abrir, formam umas fenestrações e através de leitos capilares o líquido vai sair para o interstício. Essa abertura dos leitos nos dá a vermelhidão e o extravasamento, que aí é rico em proteína, né? Primeiro ele não é rico em proteína, ele é um transsudato, mas logo em seguida ele vira um exudato e ele vai se depositar no interstício, causando o edema. À medida que esse líquido sai, o que acontece? O sangue fica mais viscoso e as células inflamatórias que andam no meio, elas andam sempre no sentido axial do corpo, digamos assim, né? Um fluxo laminar. Ali no meio tem plaquetas, tem leucócitos, e essa estase ajuda com que ocorra a marginação dos leucócitos, tá? Bom, os leucócitos vão marginar e daqui um pouco eles vão sair do vaso e vão até o tecido lesionado. Na fase inicial, vasodilatação, aumento do fluxo, aumento de pressão hidrostática, saída de transsudato, saída de exudato, tá? E o nosso edema vascular. Bom, quais são os mecanismos que fazem com que aumente a permeabilidade vascular, tá? Que vão fazer essas lacunas nas vênulas para o sangue sair dali. Existe uma resposta transitória imediata que dura uns 15 a 20 minutos. E essa resposta imediata, ela é dada pela histamina, bradicinina e leucotrienos. A histamina é um dos mediadores químicos mais importantes no processo inflamatório agudo. E existe um período mais lento, de 4 a 6 horas mais ou menos, que é induzido pelo fator de necrose tumoral e pela interleucina 1, tá? Bom, existe muitas vezes uma resposta contínua e imediata, pode estar sempre fazendo esse tipo de resposta e que pode persistir por muitas horas. Isso acontece quando existe, por exemplo, necrose, tá? Ou lesões que são muito, como eu vou dizer, muito severas, muito intensas, como as lesões térmicas, tóxicas, lesão de raio-x, de ultravioleta, eles vão ter o quê? Sempre uma resposta imediata continuada, porque é uma lesão muito severa. Bom, existe lesão mediada por leucócitos.
Essa lesão ela vai ocorrer por acúmulo de leucócitos na parede do vaso, tá? Os leucócitos ativados, eles liberam vários mediadores. E aí a gente tem aquela transcitose, né? Que vai fazer com que saia o líquido. Existe e acontece mais no processo inflamatório crônico um reparo. Aí a gente vai precisar de fatores angiogênicos, de colágeno, tá? De fatores de crescimento. Os vasos linfáticos, nesse momento, o que eles fazem? Eles pegam aquele líquido intersticial que tá lá lá onde tem o edema, né? E ele retorna para o ducto torácico que desemboca de novo na circulação. Quando a gente tem inflamação, tá? Desses vasos linfáticos, a gente chama de linfangite. Quando tem inflamação de um linfonodo, linfadenite. Bom, os eventos celulares. Recrutamento de leucócitos. O leucócito marginou, ele vai aderir, vai fazer rolagem, vai ter aderência firme e transmigração, e migração para o local do tecido. Tudo dependendo sempre de fatores ou mediadores químicos, tá? De novo, o fluxo é laminar, as hemácias vão no meio e os leucócitos também, eles vão marginar, e aí aqui eles rolam através de uma tensão fraca, que é por selectinas. A gente tem a selectina E, que é expressa por célula endotelial, a selectina L, que é por leucócitos, e a P, que é a selectina que é produzida pelas plaquetas e liberadas. Então, assim, a aderência, né, que não é firme, pelas selectinas, tá? Aí existe uma aderência firme, e aí não é selectina, é integrina, que são glicoproteínas que ficam na superfície dos leucócitos. E esse processo é estimulado pelo TNF, interleucina 1, tá? A partir daí, ele vai sair do vaso e vai migrar para o local de lesão. Muito bem. A quimiotaxia, ela depende de um gradiente que vai atrair o leucócito lá para o local da lesão, que pode ser um produto bacteriano, pode ser uma citocina ou quimiocinas, como a gente diz, né, quimioatraentes, fatores do complemento C5A, C3A, produtos da via lipoxigenase e metabolismo do ácido araquidônico, como o leucotrieno B4. Então, esses são os produtos principais que agem por quimiotaxia. Nas primeiras 24 horas, a gente tem o neutrófilo. Em 24 a 48 horas, o monócito. O monócito, ele dura mais tempo. Existem situações em que o recrutamento dos leucócitos, ele é contínuo, dos neutrófilos, né? Que são infecções mais severas, como eu já falei. Aqui entra pseudomonas, por exemplo. Nas infecções virais, o leucócito que vai emigrar, ele é principalmente o linfócito. E quando tem uma parasitose, uma reação alérgica, o eosinófilo. Aí assim, chegou um paciente para vocês com processo inflamatório e vocês pediram um exame de sangue. Se tiver linfocitose, a gente pensa em infecção viral. Se tiver eosinofilia, infecção parasitária. Agora a gente tem que dar uma pausa porque é assim, de 15 em 15 minutos.